Olá, nós do Grupo Nova Aliança estamos muito gratos em ter você conosco nessa jornada, nesta busca pelo Pai, pelo íntimo. Uma busca que só é possível de acontecer por meio de um trabalho intenso de morte do ego. Somente com esse trabalho é que seremos capazes de nos conhecer e de entrar em contato com a nossa essência, com o Uno dentro de nós. Devemos eliminar a pluralidade que reside em nosso interior, as nossas personalidades que são dominadas pelo ego, pela multidão de defeitos que a todo tempo revelam suas vontades. Funcionamos como máquinas humanas, dominadas por estes eus. Se quisermos estar livres deles, passar a ter domínio sobre nós mesmos, precisamos praticar a todo instante a morte, pedindo à nossa Mãe Divina que elimine os defeitos. É muito importante que se faça isso no exato momento em que se perceba a manifestação destes eus. Se algum pensamento ou sentimento negativo vier à tona, peça: Mãe Divina, tire este defeito de mim e desintegre-o com a tua lança. Permaneça atento aos detalhes, são por eles que os egos se alimentam. Por muitas vezes, permanecemos ansiosos para eliminar um grande defeito. Mas mal sabemos nós que este defeito é formado por diversas manifestações, ainda mais diminutas, muito mais fáceis de serem eliminadas, mas que exigem um intenso trabalho de autoobservação. É com a eliminação dessas pequenas manifestações que começamos a morrer internamente, a eliminar a sujeira dentro de nós. Os detalhes não são capazes de sobreviver à espada de nossa mãe, mas cabe a nós querer e pedir a ela para que elimine estes defeitos. A petição deve ser feita de modo firme e direto, sem rodeios e justificativas, e principalmente deve ser feita de coração. Se você quiser saber mais sobre a Mãe Divina e sobre este lindo trabalho, assista ao vídeo O Trabalho da Mãe Divina, cujo link está logo abaixo, na descrição. Lá você encontrará mais detalhadamente uma explicação sobre a Mãe Divina, o aspecto feminino de Deus e a morte do ego. Agora, antes de darmos início ao nosso trabalho, não podemos esquecer de realizar a conjuração do Berylin e o círculo mágico de proteção. Isto deve ser feito sempre antes de realizar qualquer prática, a fim de evitar que forças externas interfiram em nosso avanço espiritual. Na descrição deste vídeo é possível encontrar o link que irá te direcionar à explicação sobre como realizar tal conjuração. Com o círculo já feito, podemos nos acomodar. Pode ser em uma posição sentada ou deitada, como preferir.
Façamos então uma oração ao nosso Pai interno e à nossa Mãe Divina para que nos guiem durante esta prática. Hoje não faremos o relaxamento como de costume, mas ao invés disso, faremos uma prática de concentração e posteriormente de morte em marcha, a morte dos defeitos psicológicos de instante a instante. Começamos então respirando tranquilamente. Inspire e expire. Permaneça por alguns instantes concentrado em sua respiração. Observe o movimento do diafragma, do seu peito inflando e se retraindo. Olhe para si mesmo. Concentre-se em si mesmo. Se desligue do mundo lá fora, dos sons, dos problemas, dos afazeres. Agora é só você e seus pais internos, trabalhando juntos. Continue concentrado, não se perca. Se algum pensamento lhe vier, volte para si. Vai adentrando mais fundo de seu ser, adentrando em seu coração, o templo sagrado, a casa da Divina Mãe. Olhe para ela, imagine-a irradiando luz, uma luz capaz de eliminar qualquer escuridão.
ela segura uma espada, estando à espera de seu pedido. Observe a ti mesmo e atente-se, bravo guerreiro, espada empunhada e erguida, a batalha já começou. Uma vez disse Krishna ao bravo guerreiro Arjuna, que de início recusou a própria luta: felizes devera são os guerreiros chamados a lutar numa batalha desta natureza, que lhes vem espontaneamente como porta para os céus. Mas se não combateres esse combate, incorrerás em pecado, pelo fato de abandonares teu dever e a tua honra. Então, tenhas honra e lute contra ti mesmo, contra teus próprios defeitos. Não abandones tua própria guerra. Não sucumbas ao pecado, aos próprios erros. Erga-se.
para si mesmo. Que defeitos consegue enxergar? Ansiedade? Medo? Preguiça? Fuga? Recusas a tua própria luta? Quem a recusa? A espada já está erguida. É só pedir. Mãe Divina, tira este defeito de mim e desintegre-o com a tua lança. Mãe Divina, tira este defeito de mim e desintegre-o com a tua lança. Seja firme. Observe. Quem não quer encarar a realidade? Quem não quer morrer? Preferes viver em malícias? A mudança não é fácil. Exige desapego. Desapego à vida antiga. Desapego aos velhos hábitos. Às formas de falar, de se vestir, de se comportar. Desapego à própria personalidade. Mas veja, se o rio que flui nunca é o mesmo, por que devemos ser também? Só com a morte advém o novo. Abra-se ao novo, ao real dentro de ti. Morte ao apego. Mãe Divina, tire esse elemento de mim, desintegre-o com a tua lança. Observe. Mais pensamentos? Mais sentimentos? Mantenha-se. Atente-se. Peça eliminação. Não esqueças de si mesmo, jamais. Um instante fora de si
é um instante longe de Deus. É um instante de fortalecimento do ego. Detalhes: ou os eliminamos ou estagnamos. O venerável mestre Rabolu conta que até mesmo apanhar uma única moeda que não lhe pertença é capaz de comprometer o seu avanço espiritual. Detalhes: ou os eliminamos ou estagnamos. Observe e peça à Mãe Divina a morte dos detalhes que se manifestam. Entregue-se a ela. Entregue seu coração a ela. Não tenhas medo. Quem sofre não é ti, é o ego. Continue concentrado. Continue morrendo internamente, de instante a instante, de momento a momento, e faça a petição sempre que necessário. Felizes deveras são os guerreiros chamados a lutar numa batalha dessa natureza, que lhes vem espontaneamente como a porta aos céus. Mas se não combateres este bom combate, incorrerás ao pecado, pelo fato de abandonares o teu dever e a tua honra.
Sinta o sabor agora de estar com a sua Divina Mãe.